Olá pessoal, eu sou Renan Costa, vou estar falando para vocês um pouco sobre a composição de uma classe. Nesse vídeo nós vamos ver o que é uma classe, o nome de uma classe, atributos, métodos e a instância de uma classe e o exemplo de uma classe instanciada. Então, primeiro, o que é uma classe? Uma classe é uma representação de um item do mundo real, físico ou abstrato. De acordo com os autores Butch, Rambaugh e Jacobson, classes descrevem objetos que juntos compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica. Então, uma classe é qualquer objeto do mundo real, seja ele físico ou abstrato, que compartilha suas características com as suas instâncias, com os seus objetos. Composição de uma classe. Uma classe ela é formada por nome, atributo e método. O que é o nome? O nome é o que identifica uma classe. Cada classe deve ter um nome único que seja capaz de diferenciar as mesmas de outras classes. Exemplo de nome de classe, na maioria das vezes ele é representado por um substantivo. Exemplo, carro, funcionário, pessoa e etc. Atributo. O atributo ele pode ser entendido como uma propriedade ou uma característica da classe, né? Então ele tá voltado para as características, né? Para as qualidades. Exemplo, né? Tomando aqui o exemplo do carro, seus atributos podem ser a cor, o ano, né? A placa. Esses são os atributos da classe carro. E os métodos são as operações ou as funções que a instância de uma classe pode executar, né? Por exemplo, o carro ele pode frear, ele pode acelerar, ele pode parar, né? Então, são as funções ou as operações que as instâncias de uma classe pode executar. E o exemplo de uma classe, né? O nome de uma classe, por exemplo, conta bancária. Os seus atributos podem ser número, senha, agência e nome do titular. E os seus métodos são visualizar saldo, visualizar o extrato, fazer saque, fazer transferência, fazer pagamentos. Então, esses são os itens que compõem uma classe. Eu me chamo Romulo Albuquerque e eu vou falar a respeito de representação de uma classe no diagrama UML. Bem, basicamente uma classe ela é representada através de um retângulo e esse retângulo ele se divide em 3 compartimentos. Cada compartimento se destina a uma parte específica dessa classe. O primeiro compartimento corresponde ao nome, o segundo compartimento corresponde aos atributos e o terceiro compartimento vai corresponder aos métodos. Então nós temos nome, atributos e métodos. Então no nome nós vamos colocar uma palavra que vai determinar claramente a que se refere essa classe. Por exemplo, aqui eu vou usar aluno. Poderia ser carro, poderia ser casa, poderia ser animal, poderia ser qualquer coisa. Eu coloquei aluno, ok. Os atributos, eles são representados através de nome, 2 pontos e tipo. Tipo, você sabe, é tipo primitivo, string, int, double, e o nome vai ser o nome do atributo. Ou então também ele pode ser representado com o nome, 2 pontos, o tipo, e mais o sinalzinho de igual, e o valor. Esse valor é quando o atributo, que na verdade é uma variável, ele já é inicializado com um valor inicial. Os métodos, por sua vez, eles são representados da seguinte forma: o nome do método com parênteses, 2 pontos e o tipo de retorno, ou seja, esse método ele vai fazer um cálculo, ele vai retornar um valor. Então nós precisamos informar qual é o tipo desse valor que vai ser retornado, se é string, se é double, se é int, etc. Ou então também esse método, além de o que eu já falei no exemplo anterior, ele pode ter entre parênteses recebimento de parâmetros, ou seja, ele vai receber de outra classe uma variável que contém um valor, ele vai utilizar a informação contida nessa variável, os dados contidos dessa variável da qual ele recebeu como parâmetro,
para executar algum tipo de operação, cálculo, processo. Visibilidade dos membros. Membros são os atributos, o nome e os métodos. Modificadores de acesso. O que significa isso? Cada membro, ou seja, cada atributo e cada método da nossa classe, ela vai ter uma atribuição de acesso, ou seja, ela vai sinalizar através dos modificadores de acesso se elas podem ser acessadas livremente, ou se elas são privadas, ou se elas são protegidas, etc. O sinal de mais, ele representa que um membro, lembrando, quando eu falo membro, eu me refiro a um atributo ou a um método de uma classe. Então, o sinal de mais representa que um membro de uma classe, ele é o que? Público. O sinal de hash, ou cerquilha, ou jogo da velha, representa que aquele membro da classe, ele é protegido. E o sinal de menos significa que aquele membro da classe é privado. E o sinal de o tiozinho, representa que aquele membro da classe, na verdade, ele é um pacote. A barra, ela representa que aquele membro da classe, ou seja, aquele atributo ou aquele método, é derivado. Eu vou explicar isso melhor agora. Aqui nesse exemplo, eu coloquei o sinal de menos para os atributos e o sinal de mais para os métodos. Por quê? Porque são os dois modificadores de acesso que são mais utilizados. Eles não são apenas eles os utilizados, mas eles são os mais utilizados comumente, basicamente, rotineiramente. O sinal de menos, como nós já vimos, eles significam que os métodos são privados, ou seja, outras classes não podem acessar esses atributos livremente. Por exemplo, o nome do aluno. Se eu quiser mudar o nome do aluno pode mudar? Sim, dependendo da regra de negócio, pode mudar. O que significa? O aluno, por exemplo, casou, mudou de nome. Outra classe não pode simplesmente ir lá digitar um novo nome, não pode. Teria que criar aqui embaixo, na área de operações, de métodos, um método que faz a modificação desse nome desse aluno. Por quê? Porque o nome do aluno aqui está como privado, ele não pode ser acessado livremente. Ele só pode ser acessado através de método. Então, por isso que é modificador de acesso. O acesso dele só se faz através de método. Se ele tivesse com um sinal de mais, o acesso dele seria público, seria livre. Qualquer classe poderia simplesmente, a qualquer hora e sem explicação nenhuma, chegar lá e alterar o valor dele, o nome dele no caso. Tá. E os métodos de calcula média e registra frequência tem o sinal de mais, que significa que eles podem ser acessados por qualquer classe. Então aqui o objetivo não é explicar detalhadamente os modificadores de acesso, as funções deles e como que eles são implementados, mas simplesmente mostrar como que eles são representados. Então basicamente essa tela aqui que eu estou mostrando agora é a representação completa de uma classe dentro do diagrama UML. Então nós temos o nome aluno, os atributos com seus respectivos modificadores de acesso e os seus métodos também com seus modificadores de acesso. Aqui eu coloquei rapidinho um exemplo de uma implementação de um código em Java de uma classe UML. Vamos lá, então nós temos aqui public class aluno, que é o nome da classe, e aqui onde nós temos as palavras private, private, é justamente a implementação do modificador de acesso sinal de menos. Então, quando nós colocamos private, significa que nós estamos utilizando aquele sinal de menos lá. Então, o desenvolvedor ele vai pegar esse diagrama de classe, essa representação de classe, ele vai implementar as informações que ele encontrar aqui dentro do editor de código. Então, se aqui ele vê que nome tem um menos, significa que nome do aluno é privado. Vamos lá, então, vou digitar private. String, eu vi que o nome do aluno é do tipo string, então eu coloquei aqui private string e o nome do aluno que é o nome do atributo mesmo. Em seguida, private integer, idade, significa que é privado também, do tipo inteiro, idade, private double, média mínima, já inicia com 5,5, como nós vimos aqui. Abaixo aqui, onde nós temos public void, set nome. O que significa isso? Os métodos que nós temos nessa nossa representação de classe aluno calcula média e registra frequência. Eu não implementei esses métodos aqui para economizar tempo. Eu simplesmente gerei métodos automaticamente, são os métodos setters e getters. Mas eu não vou explicar o que eles fazem nem nada disso. Eu só vou mostrar
que é a mesma função. Qualquer método vai ter o mesmo significado. Quando eu falo mesmo significado, eu quero dizer que eles são representados da mesma forma. Por exemplo, aqui nós temos o método public void set nome do aluno. O que significa? Public é o sinalzinho de mais, void significa que o retorno é vazio, ou seja, ele não vai retornar nada para a classe que estiver chamando esse método, e set nome do aluno é o nome do método, qual é a função desse método? Ele vai configurar o nome do aluno, vai mudar o nome do aluno. Abaixo nós temos outros métodos, eu vou só falar a respeito do public integer get idade, que é o segundo método. Por quê? Porque diferente do primeiro, que é void, esse segundo ele tem um retorno. Então, se ele tem um retorno, logo em seguida do modificador de acesso, que é o public, eu preciso informar qual é o tipo de retorno, ou seja, o tipo primitivo. No caso aqui é integer, que é semelhante a int, né? A diferença é que integer é uma classe, não é um tipo primitivo, mas isso é pauta para outra história. Beleza. E aqui, para finalizar, dentro do Eclipse foi gerado um diagrama de classe, a representação de classe, desse código implementado aqui, ou seja, eu implementei esse código aqui, nesse editor no Eclipse, e ao finalizar a implementação desse código, eu gerei automaticamente a representação da classe aluno. Então, gente, é isso aí, espero que tenham gostado. Eu sei que eu tropecei um pouquinho nas palavras, mas eu acho que é isso aí. Obrigado, agradeço aí pela atenção de todos, e o restante fica por conta do próximo colega do nosso grupo, que vai dar continuidade ao nosso slide. Valeu, tchau. Olá, me chamo Thiago Luglimi e vou falar um pouco sobre relacionamento entre classes. Bom, o que é um relacionamento entre classes? Um relacionamento é uma conexão entre itens. Existem vários tipos de relacionamento entre classes, como de dependência, associação, agregação, composição e generalização. Bom, o que são essas classes, né? Essas classes, elas possuem um tipo de relacionamento entre elas. Tipo para a comunicação. Um exemplo, elas compartilham informações, elas colaboram umas com as outras. Dentro disso, nós vamos ver aqui primeiro um relacionamento de dependência, né? O que seria esse relacionamento de dependência? Ele identifica uma ligação fraca entre objetos de duas classes, ou seja, uma classe depende de outra classe. Como assim uma classe depende de outra classe? Vou citar um exemplo aqui abaixo. No caso, nós temos duas classes, classe desktop e classe processador. Para o desktop funcionar adequadamente, ele precisa de um processador, certo? Ou seja, sem um processador, o desktop não funciona. O teu computador não funciona sem um processador. É meio que uma classe de dependência. O desktop depende do processador. Isso seria um relacionamento de dependência. Já o relacionamento de associação, ele descreve um vínculo entre duas classes que determina que as instâncias de uma classe estão ligadas às instâncias de outra classe. Como assim? Tipo, nós temos aqui cliente DVD. O cliente ele está associado ao DVD e ao mesmo tempo o DVD está associado ao cliente. Ou seja, as duas instâncias se conectam. Dentro disso nós temos aqui a multiplicidade, certo? O que seria essa multiplicidade? A multiplicidade ela é usada para determinar um número mínimo e um número máximo de objetos envolvidos dentro de uma certa associação, tipo de cada lado. Um exemplo aqui são esses daqui, é de 0.1, né? Que no caso é no mínimo de 0 e no máximo 1, de 0 para 1, né? De nada para 1. Esse aqui de baixo que é de 1.1, que é de 1 para 1. Esse aqui 0, 2 pontinhos, asterístico, né? Mínimo de nenhum para muitos, ou seja, de 0 para muitos. E aqui o de 1, estrelinha, que é no mínimo de 1 para máximo, que é de 1 para muitos, né? E onde aqui esse exemplo, né, cliente DVD vai se encaixar? Bom, um cliente
ele pode comprar apenas um DVD. Porém, um DVD pode ser vendido para vários clientes. Então, dentro da multiplicidade, ele vai ter aqui de clientes para DVD e de DVD para cliente. Sendo que de DVD vai ser de 0 para muitos. E do cliente para DVD vai ser de 1 para 1. Certo? Agora vamos aqui para relacionamento de agregação. O que é um relacionamento de agregação? Bom, ele demonstra que as informações de objeto precisam ser completadas por um objeto de outra classe, que indica que uma classe é um container ou uma coleção de outras classes. Ou seja, quando uma classe é destruída, a outra continua existindo. Como assim? Tipo o exemplo aqui abaixo, nós temos duas classes, uma classe academia e uma classe instrutor, certo? Bom, necessariamente, se eu destruir essa classe academia, o instrutor vai continuar existindo. Porque o instrutor não está tendo uma conexão assim bem detalhadamente dentro da academia. Tipo, se eu destruir a academia, o instrutor vai continuar lá. A mesma coisa, tipo, voltando aqui, né, assim, para a vida real. Tipo, se eu tenho uma academia, eu contratar um instrutor e eu fechar minha academia, o instrutor vai continuar lá, entendeu? Ele vai ir para outra academia, entendeu? Ele continua existindo. Ele não vai ser destruído dentro do relacionamento. Em seguida, nós temos o relacionamento de composição, que eu costumo dizer que é uma controvérsia, né, do de agregação. Tipo, assim, uma variação do tipo agregação, ela representa um vínculo mais forte entre objetos todo e objetos parte. Este relacionamento indica que dependência de ciclo de vida forte às classes, de modo que quando o container é destruído, seu conteúdo também é. Já esse de composição, ele é meio controverso. Tipo, por exemplo, aqui, esses dois exemplos. Nós temos aqui a classe site e a classe menu. Dentro de um site, nós temos menu, submenus, temos várias coisas dentro dele, certo? Um exemplo aqui, se eu tenho o site, o menu está dentro do site. Se eu destruir o site, automaticamente o menu também vai ser destruído. Ou seja, se eu destruir a classe site, a classe menu também vai ser destruído. É uma controvérsia do relacionamento de composição. No caso lá, se eu destruísse, né, a classe academia, o instrutor ainda ia continuar lá. Mas aqui na composição não. Se eu destruir a classe site, o menu é destruído. Certo? O container é destruído. Aí vamos passando aqui para o relacionamento de generalização / especialização. Bom, esse relacionamento ele identifica superclasses, ou seja, uma classe geral e subclasses que seriam uma classe especializada. Estas classes ela possui uma classe mãe e filha, que representa uma herança entre elas. Um exemplo aqui abaixo, né? Nós temos aqui 3 classes, sendo uma classe geral, que no caso seria a classe superclasse, e as classes especializadas, que seriam as subclasses. O funcionário, nós temos o funcionário. O funcionário poderia ser o quê? Funcionário pessoa, certo? Todo funcionário é uma pessoa. Todo designer é uma pessoa e todo programador é uma pessoa. Ou seja, o funcionário vai ser a classe geral, vai ser o superclasse dentro deles. Porém, dentro dele vai ter as subclasses, que seria o programador e o design. Porém, cada um desses subclasses, elas têm umas especialidades. Um exemplo aqui, design. Qual é a especialidade do design? O design, no caso, seria deixar as coisas mais estilosas, né? As coisas mais bonitas, as coisas mais interativas. Já o programador tem a especialidade de desenvolver códigos, desenvolver sistemas, desenvolver lógicas dentro de um sistema, certo? Cada uma delas tem umas especialidades. E como funciona essa generalização e essa especialização? Bom, assim, se eu tenho de programador, especialidade, né, para funcionário, seria especialização, programador, funcionário, especialização. A mesma coisa seria de design para funcionário, especialização. Agora, se eu for de funcionário para design, seria generalização. Ou seja, estaria generalizando, né? Assim, um funcionário é o que? É um design. Está generalizando, caso a profissão.
Um funcionário é programador, no caso estaria generalizando. Agora, se fosse especialização, seria de programador para funcionário e de design para funcionário. Deu para entender? E, bom, foi isso. Esse foi aí, né, minha parte, né, do tópico sobre relacionamentos, né, sobre classes. E é isso. Boa noite, meu nome é Kevin Matheus e eu vou falar sobre relacionamento de dependência e multiplicidade. Relacionamento de dependência. Aqui diz, são relacionamento de uso de utilização no qual uma mudança na especificação de um elemento pode alterar a especificação do elemento dependente. Ou seja, esse tipo de relacionamento indica que uma classe usa informações e serviços de outra classe em algum momento, dependendo dela. É o tipo de relacionamento que uma classe depende da outra. Igual nesse exemplo aqui que eu vou citar. A classe leitora cartão e a classe cartão. A classe leitora cartão, ela depende da classe cartão. Por quê? Porque para ela poder funcionar corretamente, ela precisa do cartão. Ou seja, a leitura cartão, para poder ler um cartão, ela necessita de um cartão. Ambas as classes, elas existem, só que a classe leitura cartão, para poder funcionar corretamente, ela depende da classe cartão. Essa seta está mostrando uma linha, né, tracejada, que mostra de leitura cartão para cartão. Essa linha tracejada, ela significa que uma classe depende da outra. Vamos agora para multiplicidade. Multiplicidade é um conceito que é usado para determinar o número mínimo e o número máximo de objetos envolvidos na associação de cada lado. E também pode especificar o nível de dependência entre os objetos. Bom, aqui na primeira linha, você pode prestar atenção que é 0.1. Isso significa que o zero, ele significa que é opcional, aquele negócio opcional. E que no mínimo é 0 e no máximo é 1. Olha lá embaixo, 1.1. Quando tiver 1, significa que é obrigatório. Ou seja, no mínimo é 1, no máximo é 1. Olha lá embaixo, 0, pontinho, pontinho, asterístico. Esse asterístico significa que é vários. Ou seja, no mínimo 0, opcional, no máximo vários. Asterístico, vários. Lá embaixo, 1, pontinho, pontinho, asterístico. No mínimo 1, obrigatório, no máximo vários. Lá embaixo, 3, pontinho, pontinho, 5. No mínimo 3, no máximo 5. Olha nesse exemplo aqui, funcionário, cargo. Pode ver que abaixo de funcionário está dizendo que é 0, pontinho, pontinho, asterístico. Ou seja, no mínimo são 0, pode ter, é opcional ter funcionário ou não, e no máximo pode ter vários funcionários. E lá embaixo, no cargo, 1, ou seja, é obrigatório um funcionário ter um cargo. Bom, espero que tenham entendido. Obrigado. Relacionamento de associação e agregação. Bom, vamos iniciar. Relacionamento de associação. São relacionamentos estruturais entre instâncias e especificam que objetos de uma classe estão ligados a objetos de outras classes. Bom, esse tipo de relacionamento indica que a classe mantém uma referência a outra classe ao longo do tempo. Ou seja, olha esse exemplo, a classe livros tem uma classe editora, ou seja, a classe livros está associada à classe editoras. Uma associação entre a classe livros e a classe editora, livros é publicado por uma editora, assim dizendo, significa que uma instância de livros vai ter uma associação com uma instância de editoras. Esta relação significa que as instâncias das classes são conectadas. Olha esse outro exemplo, o mesmo exemplo, presta atenção na seta, ela mostra uma linha. Essa linha significa que a classe livros está associada à classe editoras. Agora eu vou fazer uma observação bem rápida sobre a relacionamento de associação, que é que a classe livros existe independentemente da classe editoras. Assim, a classe editoras existe independentemente da classe livros. Ou seja,
As classes aqui, elas existem independentemente da existência da outra. A outra observação que eu posso fazer é que pode se conectar a mais de duas classes. Pode ter 3, 4, 5 e assim vai. Vou falar agora sobre relacionamento de agregação. Tipo de associação onde o objeto parte de um atributo do todo, onde os objetos partem somente são criados se o todo ao qual estão agregados seja criado. Esse tipo de relacionamento indica que uma classe é uma coleção de outras classes, um tipo de reservatório. Aqui nesse exemplo, Marinha, a classe Marinha, é o reservatório. Ela agrega a classe Navios. As classes contidas não dependem da coleção, quando o mesmo foi eliminado. Tipo, Navios existe mesmo que se Marinha foi eliminado. Ele continua existindo. As classes continuam existindo. Mas a coleção precisa dessas classes agregadas. Ou seja, para a Marinha poder existir, ela precisa que Navios esteja agregado nela, senão ela não existe. Bom, agora vamos olhar esse exemplo. Nesse exemplo, essa seta está apontando para essa linha. Se prestar atenção, na pontinha lá existe um formato de diamante, só que vazio. Só formato de diamante mesmo. E está do lado da classe Marinha. Essa linha com esse formato significa que uma classe está agregada à outra. E a classe que estiver do lado do formato é a classe que agrega, ou seja, a classe que é a coleção. E a que não tem é a que está agregado.